noite, Rafa. Tudo bem? Boa noite, bem? Boa noite a todos. Vamos colocar já o Ricardinho? Vamos com o Ricardinho. Pra gente fechar a trinca? Ricardinho, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Karine. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos. Turma da madrugada, né? Total. Hoje, olha, já estamos começando o programa na sexta-feira quase. Então, você pode Quase, falar que trabalhou 2 minutos. quinta, pô. É, A gente posso teve dizer que esse trabalhei na debate quinta, ontem no isso fim do aí, programa. Eu não folguei na Não folgou quinta-feira, na vocês quinta. estão de prova. 11h58. Vou começar pelo Ricardinho. Ricardinho, empate 0-0. A gente viu ali o Felipe Melo dando entrevista. Gabriel Sara, do outro lado, foi um jogador também bastante comentado pela torcida, pela atuação dele. Qual é o seu destaque desse clássico? Karine, um destaque do clássico, eu acho que as duas defesas. Se tratando de duas equipes bem treinadas e organizadas, e por ser um primeiro jogo de uma decisão, os primeiros 90 minutos, acho que as defesas sobressaíram em relação aos ataques. Tivemos poucas oportunidades. O Sara acertou um bonito chute já no final do jogo, né, na trave. O Volpi no comecinho também fez uma defesa no chute do Luiz Adriano. Mas ofensivamente as equipes podem produzir mais. A gente não pode tirar o mérito defensivo, porque de um lado tem comandando a defesa Miranda e do outro Gustavo Gomes, dois grandes zagueiros. Rafa, vamos colocar já o Odinei também e o Roque para a gente conversar. E você também já participa da conversa. Escutamos o Ricardinho falando da defesa. Meninos, boa noite. Sejam bem-vindos ao Troca de Passes. Na opinião de vocês, foi um jogo em que as equipes mostraram que estavam mais abaixo do que a gente tinha, a expectativa do que a gente esperava realmente, né? Ver em campo. Respeito. Primeiro jogo de final. Exatamente. Mas você, na sua opinião, os dois times decepcionaram? Karine, boa noite pra você, boa noite, Rafa, boa noite, Ricardinho. Eu fiz a primeira da decisão do ano passado, Palmeiras e Corinthians com o Ricardinho. E quando o árbitro deu o acréscimo, ele falou assim, melhor parar por aí. Muito ruim o primeiro jogo da decisão. Roque, esperávamos mais desse primeiro jogo, mas não foi tão ruim assim como o primeiro jogo da decisão passada, né? Boa noite, Karine. Boa noite, Rafa. Boa noite, Ricardinho. Nós esperávamos mais até pelo último jogo que nós vimos de São Paulo e Palmeiras, né? Palmeiras e São Paulo, que foi um jogo muito melhor do que esse. Acho que os times estavam muito preocupados aí em marcar, né? Em tentar anular o que o outro tinha de melhor, né? O São Paulo com mais posse de bola, com mais volume, né? Vem fazendo isso. E o Palmeiras com esse ataque rápido, né? E conseguiram, ambas as equipes conseguiram. Eu acho que faltou um pouco mais só de... principalmente dos zagueiros, né? De coragem, de sair quando tiveram a bola para criar uma possibilidade de jogada no campo do adversário. Marcaram muito e ficaram, quando tiveram a bola, muito no próprio campo. E o Miranda acabou errando essa bola aí, né? Teve uma ótima oportunidade ali, o Veiga, numa boa defesa do Volpi. Como destacou o Ricardinho, né? É um jogo de muitos zagueiros bons, né? O Luan, o Renan não comprometeram, Gustavo Gomes mais uma vez muito bem, Arboleda e Léo não comprometeram, Miranda teve aquela falha mais seguro lá atrás, tirando essa falha, né, Roque? Acontece, é um jogo assim que você pode errar, quem tá ali pode errar, ele tentou fazer um passe e errou. Defensivamente foram bem, né? Eu só acho que poderiam ter jogado um pouco mais com a bola, né? Poderiam ter assumido um pouco mais a responsabilidade para ajudar os times a criarem oportunidade, a terem mais ofensividade. Eu acho que isso faltou tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do São Paulo. Nós mostramos ali um cruzamento, aliás, Karine, essa jogada aí, olha ali, ó. O narrador gritou gol. Narrador maluco. Que narrador maluco, cara. A bola deu uma sumida ali na trajetória perto da trave, pô. Olha lá. Esse ângulo aí eu não tinha na hora. Depois que apareceu. E ela bate nas costas do Léo, né? Exatamente. E nós mostramos ali ainda há pouco, né, uma jogada do Igor Vinícius com o Igor Gomes. Igor Vinícius que veio para a vaga do Daniel Alves. São Paulo perdeu muito com a saída do Daniel ainda no primeiro tempo e do Benítez no intervalo? Assim, eu acho que são jogadores que
fazem falta, principalmente o Daniel. O Benítez vem melhorando, jogou muito bem nos últimos jogos. O Igor Gomes vinha jogando, né? E o Igor Vinícius tem 5 assistências, 2 gols. Claro que não tem a comparação entre ele e o Daniel, mas acho que o São Paulo não sentiu tanto a falta dos dois, até pelo que apresentou um pouco que jogou o Daniel e também o Benítez no primeiro tempo. O Palmeiras teve uma chance ali no finalzinho com o Rony, né? Sim. E a pancada do Sara, tá balançando até agora lá. Foi o ataque do Palmeiras e depois do São Paulo, né? Um belo cruzamento ali do Mike e o Rony tentou, né, tirar bem do goleiro, mas tirou muito, né? E essa bola também estava longe. Ele fez o movimento certo, mas acabou não pegando tão bem. E depois o Sara bateu muito bem. É difícil pegar uma bola daquela, né? E bateu muito bem, a bola bateu na trave. Só queria chamar a atenção de uma coisa, do gramado, né? Achei que o jogo também, o gramado muito rápido, né? Isso você via a hora que o jogador tocava na bola, a bola muito rápido. Isso às vezes também atrapalha o time que não treina, não joga naquele estádio, né? E para adaptação demora muito, Roque? Eu acho que sim, para aqueles que não estão acostumados, principalmente o time do São Paulo, você vê que algumas bolas ela ia um pouco mais forte justamente Viva, né? por isso, por causa do gramado, né? Isso atrapalha, né? Você está acostumado às vezes a jogar num gramado que ela é mais lento, né? E aí você demora um pouco para acostumar com isso aí. Karine, tudo aberto, né? Decisão próximo domingo na casa do São Paulo. Tudo aberto, 0-0. Aliás, os estaduais, a gente estava comentando isso, né, Rafa? Geralmente fica em aberto, né? Um jogo que foi truncado um pouco menos do que a média, por mais que não tenha sido muito bom, mas que teve 3 gols, foi o Grenal. Isso. Né, com a virada do Grêmio. Mas acho que o Ricardinho trabalhou no Grenal. Foi travado de qualquer jeito. Foi um pouco mais arejado do que outros recentes, mas ainda assim mais de emoção. foi na conta também. E sobre algo que o Roque estava falando, que eu acho que é muito legal, ele citou algumas vezes na transmissão, que é essa questão dos zagueiros, e o Ricardinho fala muito sobre isso também. O zagueiro que tem a posse numa construção como essa, ele tem que provocar o adversário. Ele tem que atrair para gerar essa cadeia de movimentações que vai encontrar os espaços no campo do adversário. Se a troca de passes não produz essa movimentação no adversário, ela é em vão, né? E os zagueiros, todos eles, assim, acho que muito pelo contexto do jogo, uma primeira partida de final, ninguém quis se expor muito. Acho que até nisso a velocidade do gramado incomodou o São Paulo, porque parecia querer ter uma troca de passes mais segura, mais lenta. E o encaixe da subida de pressão do Palmeiras no primeiro tempo estava melhor do que o do São Paulo, porque o Miranda estava solto para jogar, mas o Miranda não conduzia a bola, que é o que o Roque citou algumas vezes. E os dois atacantes do Palmeiras, o Rony e o Luiz Adriano, estavam impedindo que esse passe chegasse nos dois zagueiros de lado. E principalmente a saída do Léo pela esquerda. Então o São Paulo não tinha saída, não conseguia fazer a bola transitar para o campo de ataque. Sair da primeira fase de construção para a segunda. E isso ficou muito nítido no primeiro tempo. O jogo foi todo ele equilibrado. Mas o primeiro tempo me pareceu com o Palmeiras sem a bola mais seguro do que fazer para incomodar o São Paulo. E o São Paulo não conseguiu fazer a mesma pressão na posse do Palmeiras. Mas os zagueiros do Palmeiras foram muito cautelosos também. Do mesmo jeito que o Roque citou quando falou da saída do São Paulo, ele falou algumas vezes do Palmeiras. Os zagueiros não progrediram o suficiente com a bola para atrair marcação do adversário e gerar um espaço para um próximo jogador receber a bola. E sem fazer esse movimento, sem ser tão equilibrado, para a gente ter ideia, até mesmo a distância de passes entre as duas equipes, soma total, certos e errados, teve 12, 13 passes a mais só do Palmeiras do que do São Paulo no jogo. O jogo foi todo ele parelho em todos os números. Não sei se a gente vai mostrar, mas 11 finalizações para cada lado, 3 no primeiro tempo para cada lado, 8 no segundo tempo para cada lado. Até mesmo o tempo e o número de finalizações ficou igualado nesse sentido. São Paulo fez um pouco mais de faltas, 23-16, mas são números que indicam como que as equipes ficaram amarradas, uma na outra, e de certa forma aceitando o que foi, né, esse primeiro jogo um pouco mais travado. Você falou dos números. Ricardinho, eu vi que você queria falar. Vou trazer só aqui as informações e já vou passar a palavra para você. Chutes, finalizações, 11-11 e depois finalizações a gol, diretamente para o gol. O São Paulo foi um pouco melhor. 4 e 2 apenas. E teve a na trave que não conta como no gol, então sim, mais uma. Exatamente. Posse de bola equilibrado, 51% para o lado do Palmeiras, 49% Mas o Palmeiras teve uma que entrou e não entrou. É verdade, aquela que o Odinei pegou. E teve muita gente da hashtag aqui também falando, caramba, realmente, na minha visão aqui, pensei que a bola tinha entrado. Sim, mas sim. a gente Opa, a gente também. Entrou ou não entrou? E como a gente reconhece na narração, né, que é o costume, quando o Odinei alongou, eu falei, entrou.
Aí procurei e falei, ih, não entrou. Porque a mesma reação dele lá. Foi muito bom. Nós estávamos no camarim ali assistindo. Olha, eu ia chamar o Ricardinho de Fernandinho. De onde eu tirei isso? Não sei, sabe? É tudo inho. Ricardinho, você queria falar antes, eu percebi. Fica à vontade. Não, é rapidinho, só para ilustrar algumas situações que o Roque falou e o Rafa também. Primeiro, que quando o Roque fala que o zagueiro tinha que sair um pouquinho mais com a bola, tá aí um zagueiro, hoje comentarista, que fazia isso muito bem, né? O Roque era um zagueiro que saía mesmo quando tinha espaço e proporcionava essa condição. Quando o zagueiro tem essa iniciativa, além dele provocar o marcador, ele faz com que o adversário tenha que, a sua marcação, se movimentar, abre espaço para o volante, abre espaço para o meia, e aí é uma situação em cadeia, né? Você acaba tendo mais, principalmente os meios atacantes, mais espaço para poder produzir. Quando você não tem essa iniciativa, o volante fica o tempo todo nas costas do meia, né? E por isso hoje a gente teve, apesar da lesão do Benítez, né? Tomara que não seja nada mais sério, para que ele possa ter condição de jogar no domingo, porque ele tem feito a diferença no São Paulo. O Benítez e o Rafael Veiga não fizeram uma boa partida. Enquanto teve em campo, o Benítez, antes de sair machucado no intervalo, não fez um bom primeiro tempo, e o Rafael Veiga saiu no segundo também. Ele teve esse chute que ele roubou a bola do Miranda, né, no passe, ele cortou o passe do Miranda, mas ele não teve a participação de outros jogos, né? Não que a culpa seja da saída de bola dos zagueiros, mas eu digo o seguinte, que a forma de atuar da equipe muda, né? E aí esses jogadores que têm essa, vamos dizer assim, essa função de criatividade, de organização, acaba sendo limitado porque eles estão marcados, né? Tanto o Felipe Melo quanto o volante do São Paulo, podia ser o Lisiero, né? Em alguns momentos estava sempre perto do Rafael Veiga, mas é isso que eu queria colocar, que é realmente uma questão de saída de bola. Eu acho que hoje, por isso que as defesas acabaram sobressaindo. Defensivamente foram muito bem, mas a parte ofensiva dos dois times acho que ficou faltando, porque eles podem produzir mais, né? A gente já viu essas equipes que são bons times produzirem mais ofensivamente. Hashtag Troca de Passes, vocês também participam, fazem o Troca de Passes conosco. O Wagner Oliveira colocou aqui a seguinte mensagem. Pelo futebol apresentado, podemos apontar um favorito para o confronto no Morumbi? Não. A minha opinião, não. Vou passar aqui para o nosso Wolverine, junto com o Roque Júnior. E para vocês? Tá aberto, né? Não é ficar em cima do muro. Tá aberto, né? Não, e demonstrou hoje no jogo, né? E como foi o jogo hoje, né? Então continua aberto, né? Claro, o São Paulo vai jogar no Morumbi, mas pelo jogo hoje não tem favorito para o próximo jogo. E bom lembrar, né? O São Paulo fez a melhor campanha da primeira fase, né? É apenas isso. O São Paulo tem a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Se o próximo jogo terminar empatado, teremos pênaltis. Sim. Eu acho que está aberto. Não vejo o favoritismo nem do São Paulo, nem do Palmeiras. Acho que continua aí o jogo e o título aberto. E um detalhe, né, Karine? Eu acho que do lado do São Paulo, né, a comissão técnica, os jogadores já sabiam que o Luciano não jogaria, né? Já para nós da imprensa, já que a gente não consegue mais ter acesso no dia a dia por tudo que está acontecendo, muita gente na expectativa do Luciano ser titular do time, e nem foi relacionado. Agora, aproveitando que vocês falaram do Luciano, né? O Benítez e o Daniel Alves, o quanto também pesou a saída deles? Eu acho que pesou muito pouco no jogo de hoje. Não é diminuir a importância que eles têm no grupo e os jogos recentes que vinham fazendo. Mas quanto mais sobe o sarrafo... Eu falei um pouco do hype, né, do São Paulo.